Questão 20 aqui da FUVEST, o que acontece? Ele deu o gráfico da variação de pressão que o som produz no ar, e aí ele acabou transformando o som, que é uma onda longitudinal, numa onda transversal por causa dessa variação de pressão. Aí olha o que está acontecendo aqui, ó. Daqui até aqui, ele levou um tempo de 10 microsegundos. O que a gente sabe numa onda transversal? Que isso aqui corresponde a meia oscilação, né? Porque ele quer saber a frequência do som. E aí muita gente nessa questão fica tentando fazer quem vê lambe com frequência e não tem a velocidade. Não podemos nos esquecer da fórmula original de frequência, né, pessoal? A frequência é o número de oscilações dividido pelo tempo que ela leva para acontecer. Quantas oscilações você tem aqui? Meia oscilação, 0,5 oscilações. Quanto tempo ela levou para acontecer? 10 microsegundos, que é 10 vezes 10 na menos 6. Então a frequência dessa onda, o 10 na menos 6 sobe positivo, né? Aí fica 0,05, só que vai dar uma frequência de 50.000 Hz. Segundo a tabela, quem é que escuta 50.000 Hz? Gato e morcego. Então, Dinamarca, gato e morcego. Cuidem, tá? É impressionante como a gente se esquece da fórmula original. A gente se vicia em usar quem vê lambe com frequência e se esquece que a frequência é o número de oscilações sobre o tempo. A questão 21 é uma questão... Qualquer professor de matemática resolveria essa questão, porque é uma questão só de interpretação, né? Ele diz aqui que dois sons diferem 1 bel quando a intensidade é 10 vezes maior que o outro, 2 béis quando é 100 vezes maior que o outro, 3 béis quando é 1000 vezes maior que o outro. Claro, é uma escala logarítmica, né? Tu viu lá em cima. Na prática, a gente usa o decibel, que corresponde a 1/10 do bel. Então, ele pede quantas vezes é maior a intensidade de 110 decibéis em 90 decibéis. Cara, 110 decibéis menos 90 decibéis, isso dá uma diferença de 20 decibéis. 20 decibéis, o que ele disse? Que isso aqui é o 10º do bel. Então, 20 decibéis equivalem a 2 béis, né? E aí, dois sons diferem de 2 béis quando a intensidade de um é 100 vezes maior que a do outro. Pronto. Deu pra bola. Essa aqui da URGS é de efeito Doppler, né? A velocidade relativa entre automóvel e radar é determinada pela diferença de frequência. Em um radar estacionado à beira da estrada, a onda refletida por um automóvel que se aproxima apresenta mais frequência, porque está se aproximando, e a velocidade é sempre a mesma, né? Porque a velocidade depende do meio. Então, velocidade não é, frequência menor não é, velocidade não é, frequência maior e igual. Então apresenta, pela diferença de frequência, o automóvel que se aproxima apresenta maior frequência igual velocidade. A 23 é uma questão de sonar, tem que ter cuidado que o sonar é o ecobatímetro, a onda tem que ir e voltar. A gente já viu questões sobre isso lá em cinemática. Ó, ele emite um ultrassom de frequência 40 kHz e é captado pelo sonar 2 segundos após a sua emissão. Olha que questão simples. Se é 2 segundos após a emissão, significa que ele leva 1 segundo para ir e 1 segundo para voltar. Como ele pede a distância entre o navio e o cardume, distância é só fazer velocidade vezes tempo. Se a velocidade do navio é 1,5 vezes 10 na 3, o tempo é 1. Então a distância é 1,5 vezes 10 na 3. É muito fácil. Desde que tu saiba que tem que dividir o tempo pela metade, porque o som vai e volta. O autódromo de Tarumã, a pessoa está assistindo uma corrida próximo da pista e percebe que o ruído dos motores é mais agudo, se aproxima, e mais grave quando se afasta. É efeito Doppler. Essa alteração na frequência deve-se a uma alteração da rotação dos motores, nada a ver. Da pressão do ar, nada a ver. Do deslocamento do ar, nada a ver. Do comprimento de onda, claro, né? O que acontece? Por que a frequência aumenta? Porque o comprimento de onda diminui.
porque a velocidade sempre fica a mesma. Olha aqui aí, ó, da velocidade do som no ar que fica adicionada ou subtraída. Não, a velocidade do som no ar é sempre a mesma. Uma onda sonora de 1000 Hz propaga-se a 340. Quando atinge uma parede, passa a se propagar com 2000. Claro, né? O meio fica sólido, aumenta a velocidade. Ele quer saber o comprimento de onda e a frequência da onda na parede. Cara, se a frequência da onda no ar é 1000 Hz, a frequência da onda na parede também vai ser 1000 Hz. A refração não muda a frequência. Então eu já sei que uma resposta é 1000. Então aqui está fora e aqui está fora. E ele quer saber o comprimento de onda na parede. Cara, eu sei a frequência e ele me disse que a velocidade na parede é 2000. Quem vê lambe com frequência, a velocidade é 2000, o lambda tu quer saber e a frequência é 1000. Então o lambda vai dar 2 metros. Então na parede o comprimento é 2 metros e a frequência continua sendo de 1000 Hz. Beleza? Na sequência aqui já vamos aqui, que essas aqui são rapidinhas, né? O barulho do tráfego na cidade é 90 decibéis, o barulho do avião a jato é 140 decibéis. O que é isso? Intensidade. Volume. Então, aqui. Tu emite som em 200 e a mulher 200 e 400 Hz. O que é isso? Altura. Então só pode ser Dinamarca e a última tem que ser o timbre. Numere a segunda coluna com a primeira. Limpando aqui, né? Eco. O que é o eco? Reflexão. Não sei como é que tá aqui. Eco é determinado pela frequência, não. Depende das propriedades do meio de propagação. O que depende Bom, vamos ver aqui. Vamos fazendo, né? É determinado pela frequência. O que é isso? A altura, que é o 3. Depende das propriedades do meio de propagação. Velocidade, que é o 2. 2. Permite, em mesma amplitude, emitidos por instrumentos diferentes. Timbre, 5. Depende da amplitude sonora, é a intensidade, que é o 4. O 1 está fora. Então é 3, 2, 5, 4. 3, 2, 5, 4. A América. 28. A diagnose por ultrassom se faz uso do efeito Doppler. De novo, efeito Doppler, né, cai bastante, tem que saber. Quando a fonte se aproxima do observador, a frequência percebida aumenta. E quando o observador se afasta, a frequência percebida pelo observador diminui. América. E aqui de novo uma questão de tubo sonoro ou onda estacionária. O que ele deu aqui? Que o comprimento do tubo é 66,4. O que a gente tem que ver aqui? Quantas ondas tem no tubo, né? O que a gente sabe? Que a distância entre dois nós consecutivos é lambda sobre 2. Né? Então o que eu tenho? Daqui até aqui, né, meio lambda mais meio lambda. O que eu vou ter aqui? 1 lambda. E aí aqui o que eu tenho? Olha só. Meio lambda mais 1/4 de lambda, e aqui eu tenho mais 1/4 de lambda. Se eu pegasse uma tesourinha e cortasse isso aqui e colasse essa partezinha aqui, eu ficaria com mais um nó aqui e mais um nó aqui, né? Então, o que acontece? Cada partezinha dessas é lambda sobre 2. Então, quantas ondas eu tenho nesse tubo? Nesse tubo eu tenho 2 ondas, eu tenho 2 lambdas. Né? E aí o que ele diz? Vamos ver. Sabendo que o comprimento é 66,4, o comprimento da onda é a frequência. O comprimento da onda, eu já sei, né? 2 lambda valem 66,4. Então, a onda vale a metade disso, que é 33,2. Então, e agora eu quero saber a frequência. Quem vê lambe com frequência, velocidade do som no ar 340. O lambda eu vou ter que usar em metros, então é 0,332 vezes a frequência. A frequência vai ser 340 dividido por 0,032, que dá 1024. Mas não custa nada conferir, né? Temos a calculator aqui para que 340 dividido por 0,332 nos dá 1024. Valeu, galera. Até a aula 15. Abraço, bom estudo, não te entrega.